duração de mais de 40 dias nos seus procedimentos aí na extensão de cílios, tá? Sendo eles fio a fio clássico, volume brasileiro, híbrido, egípcio e até mesmo volume russo. Nessa aula nós vamos tratar sobre, sim, a famosa falsa colagem, passo a passo para você evitar esse problema e alcançar a duração de mais de 40 dias nos seus procedimentos, tá bem? Eu já vou pedir para você que não segue no nosso canal, clica aí, ó, em se inscrever, também no joinha e no nosso sininho, porque temos vídeos aqui todos os dias. Vários temas que você também pode pedir na descrição desse vídeo, assim como nos outros. Para as meninas que não me acompanham, estou no Instagram como Ana Cílios Academy. Vocês verão lá o meu rostinho, todos os dias temos postagens, live, sim, às 7h59 da manhã, todos os dias, de segunda a sábado eu estou lá com vocês. Estamos no Facebook e no TikTok também. Mas vamos começar a nossa aula, né? Depois de todos esses avisos. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre a famosa falsa colagem. E eu quero te explicar, extensionista, o que é a falsa colagem antes da gente iniciar essa aula, tá bem? Bom, a falsa colagem é o momento em que você, no momento de procedimento, você reconhece essa falsa colagem. E também pós-procedimento. Como assim, Ana? Um exemplo, no momento de atendimento, você está realizando a extensão de cílios na sua cliente, mas você está, assim, no momento de finalização. Você vai pegar a escovinha e escovar esses fios da extensão de cílios. Ao você passar essa escova, é visível que os fios vão se soltando, tá? Com grande facilidade. Eles nem estavam colados, pois ocorreu a falsa colagem. Então, no momento de você passar a escovinha, esses fios vão se soltar e vão sair muito rápido, muito fácil, tá? E uma outra forma de reconhecermos a falsa colagem é sim quando a cliente chega em casa 2, 3 dias após, né? Principalmente 24 horas após o procedimento, ela manda mensagem ou liga para você falando que os fios estão caindo. 5, 6, 7, 10 fios por vez, tá? Sendo que no 10º dia, 15º dia, não haverá mais extensão de cílios, não haverá mais procedimentos. Então, é dessa forma que a gente reconhece a falsa colagem, tá? Em momento de atendimento com a nossa cliente e também após o atendimento com a nossa cliente, tá? Então, hoje eu vou tratar com você todos esses passos e a gente vai evitar por de vez, tá? A falsa colagem. O que pode causar a falsa colagem, Ana? Bom, são vários pontos que eu vou trazer cada um aqui para vocês, mas principalmente o nosso pré-atendimento, que é o preenchimento da ficha anamnese. Extensionistas, você que não faz a ficha anamnese com a sua cliente, é muito importante apresentar esse papel, tá? A gente vai entender um pouquinho mais à frente por quê. É o nosso passo da higienização, importantíssimo, um dos pilares aqui da extensionista de cílios de sucesso. Depois, nossa parte de isolamento, acoplagem, direcionamento. Claro, a parte da finalização, importantíssimo. Terminou o procedimento? Não é você já entregar, tá? Temos todo o nosso pilar, nosso passo a passo da finalização. Se usa ou se não usa acelerador de secagem, o que faz na finalização para conseguir entregar excelência, conseguir entregar qualidade para sua cliente, tá bem? Mas, Ana, qual que é a diferença, então, de falsa colagem e mal acoplagem, tá? Isso é muito comum. As meninas falam, o cílios não colou porque foi mal acoplado. Porém, a gente sabe que falsa colagem e mal acoplagem não é a mesma coisa. São totalmente diferentes. Se ocorrer uma mal acoplagem, tá? O fio, por exemplo, ele está acoplado dessa forma aqui, ó. Foi mal direcionado, no momento de acoplagem, ele se encontra cruzado, ou a base dele não está fixa no fio natural da cliente, ou somente a base está fixa. Então, aqui nós temos um momento em que essa mal acoplagem vai causar também uma falsa colagem. Pode causar também uma falsa colagem. Por quê? A acoplagem, vamos dizer que ele tá bem acoplado aqui, ó. Mesmo a sua ponta dele não colada sobre o fio natural da sua cliente, ele está bem fixo, resistente, tá? Só que nós temos aqui um vácuo que pode sim se acumular oleosidade, impurezas, bactérias, causar até inflamações, blefarites na sua cliente, que vai ocasionar uma queda, tá? Então, nesse momento aqui, a gente tem uma mal acoplagem.
Já uma falsa colagem é o momento em que, mesmo que o fio esteja bem acopladinho, ele se solta com grande facilidade, tá? Isso é muito comum por vários erros e pilares que eu vou te trazer aqui, tá? Então, é diferente uma mal acoplagem e uma falsa colagem, também tenham noção disso, não são as mesmas coisas. Como eu disse, vários pontos influenciam na duração, na retenção do nosso procedimento. Eu vou trazer cada um deles aqui para vocês. Ana, mas eu já escutei que utilizar acelerador de secagem, utilizar primer ali no atendimento, ele vai evitar a minha falsa colagem. Bom, varia-se a forma de você utilizar esse material, tá? Então, se você utilizar o nosso primer aí, que se utiliza após a higienização, você aplica ali o primer para conseguir manter esse fio sem oleosidade, mais poroso, para conseguir realizar a aplicação. O correto é sim aplicar o primer. Para quem trabalha com primer, eu não utilizo primer, tá? E alcanço duração de mais de 40 dias. Então, para as meninas que utilizam, aplica-se o primer, nada em excesso. Venha com um ventiladorzinho para secar muito bem, tá? Não pode ter uma grande quantidade de produtos e materiais aqui nesses fios, porque senão vai dificultar a nossa acoplagem, tá? Vai dificultar a nossa resistência e aderência com o fio natural e o fio artificial, tá bem? Ana, mas os aceleradores de secagem aqui, eles vão influenciar na falsa colagem? Sim e não. Se você realizar cada passo a passo aqui do nosso pilar da extensão de cílios, realizar cada passo a passo da acoplagem, sem o acelerador de secagem, você consegue alcançar a duração de mais de 40 dias sem problema nenhum. Agora, se você errar em algum desses pilares, aí não se alcança a duração, tá? Então, vamos, por exemplo, você errou no momento da higienização. Não conseguiu higienizar muito bem, há partículas ali de oleosidade, de impurezas, o que que acontece? Aqui, nesse momento, a gente tem chance, sim, de não ter duração por conta da presença da falsa colagem. Mesmo se você trazer aceleradores de secagem, tá? Então, imaginem comigo, o fio está oleoso, ele contém impurezas e ainda por cima está mal acoplado. Se você trazer aqui neste momento aceleradores de secagem, o que que vai ocorrer? O acelerador de secagem, ele vai fazer com que esse adesivo, essa cola polimerize, ela seque sim, tá? Em menos de 24 horas, só que se ela estiver no local errado, em um fio que está oleoso, mal acoplado também, ele vai se soltar, é onde há a presença da nossa falsa colagem também, tá? Ana, mas qual que é o benefício de não ter a falsa colagem nos nossos procedimentos? Extensionista, a falsa colagem, como eu disse, ela vai prejudicar muito na duração, na retenção dos seus procedimentos, tá? Então, você não tendo a falsa colagem, tá? No momento em que o fio está se soltando muito rápido, não está colando, aí pro seu procedimento, você garante retenção, você garante duração e qualidade, tá? Então, imagine você ser reconhecida aí na sua cidade como uma extensionista que faz aí uns procedimentos que duram muitas semanas, que duram mais de 40 dias ali, sem nenhuma manutenção. Você consegue fazer com que a cliente venha apenas uma vez ao mês, porque você garante a qualidade, tá? E são passos a passos que seguimos para poder garantir, tá? E a falsa colagem não pode estar presente aqui, então a gente não pode se ter a falsa colagem no nosso procedimento, tá bem? Um dos pontos muito importantes que eu já trouxe aqui para vocês é sim o preenchimento da ficha anamnese, tá? Mas Ana, eu demoro no meu procedimento ali em média de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para realizar a extensão de cílios. E se eu, profissional, não querer fazer, não optar em apresentar a ficha anamnese com a minha cliente? Vou citar alguns exemplos. A ficha anamnese extensionista, ela é muito importante porque a gente tem clareza, tá? Com o que está se acontecendo no momento de atendimento. Então, se a sua cliente, por algum motivo, ter algum uso de cosméticos, uso de maquiagem, tá? Exemplo, ela está utilizando rímel à prova d'água. Nesse momento, você vai realizar o nosso passo a passo da higienização, que é muito importante, mas sim, ainda se permanece resquícios de rímel, tá? Então, nesse momento, você vai higienizar, você vai realizar o procedimento, mas com 10 dias, 15 dias, a sua cliente liga para você e reclama e fala que o procedimento não tá durando, que tá caindo tudo, tá? Então, isso é muito importante para o preenchimento da ficha anamnese. Não só para a gente poder anotar o que a sua cliente, referente a algumas informações, tá?
mas também ter com clareza todo o organismo da sua cliente, tá? Então, é totalmente diferente uma cliente que tem descontrole hormonal da tireoide, tá? E clientes que vão para academia, clientes que consomem bebida alcoólica diariamente, tá? Vou dar o exemplo da tireoide. Clientes que têm tireoides podem ou não fazer extensão de cílios? Sim, elas podem fazer extensão de cílios se não ter nenhum problema com a nossa matéria química cianoacrylátero, tá bem? Porém, os fios delas são mais finos, são mais fracos e frágeis. Então, nesse momento, o segredo é trazer fios com espessuras menores, fios com espessuras mais finas, mais leves, para não causar sobrepeso sobre esse fio, tá? Diferente da nossa cliente que vai para academia. Então, vamos dizer que a nossa cliente vá 5 vezes na semana para a academia. Então, nesse momento, são 5 horas ali semanais que ela passa recebendo suor sobre a extensão de cílios, movimentos bruscos sobre a extensão de cílios, tá? Então, é uma flexão, um movimento que os seus cílios vai estar acontecendo com ele durante esse processo, que vai sim causar atrito, que pode expulsar a sua extensão de cílios com grande facilidade. E é totalmente diferente da cliente que consome álcool, bebida alcoólica todos os dias. O próprio organismo dela acha assim como forma de expulsar esse álcool, liberando pelos cutículas capilares dos cílios da sua cliente. Então, por todo momento, os cílios da sua cliente, o cílios natural dela, o pelinho dela, vai estar liberando álcool, tá? Da bebida alcoólica. E nesse momento, o seu adesivo que está acoplado sobre esse fio natural, ele vai ressecar. Ele não vai ter mais resistência. Então, qualquer impacto que a sua cliente for ocorrer, como o momento dela esfregar, ela conseguir coçar, pentear, essas extensões de cílios, elas vão quebrar, tá? Por conta da presença do álcool que está sendo liberado sobre esses fios, tá bem? Então, o nosso adesivo não vai ter mais resistência. Ele vai permanecer grudado, pois ele terá aderência. Agora, a resistência, que é o ato de ele ser firme a qualquer movimento que a sua cliente for fazer, ele vai se quebrar mesmo, tá? Ele vai começar a esfarelar, ele fica muito seco. Então, é muito importante a gente trazer aqui como um ponto inicial o preenchimento da nossa ficha anamnese, tá? Todos os dados, todos os produtos que você está utilizando, o dia que ela realizou, se possível até mesmo a data de aniversário, tá? Isso é muito interessante. E se sua cliente estiver fazendo aniversário naquele período, você pode oferecer um desconto, oferecer algum outro procedimento, tá? Então é bem legal. Mas, Ana, nesse momento, eu não quero realizar a ficha anamnese, mas a higienização também é um ponto muito importante para eu poder realizar aqui no procedimento e não ter a falsa colagem. Sim, é muito importante, né? A gente sabe que o nosso adesivo cianoacrylátero, ele não vai aderir sobre superfícies oleosas, superfícies sujas, com impurezas, tá bem? Ele vai ter uma certa dificuldade para se aderir sobre esse fio que está sujo, esse fio que está com oleosidade, esse fio que não está nada legal, tá? Então, o indicado aqui é conseguir higienizar os fios, não só retirando impurezas, não só retirando oleosidades, cosméticos, maquiagens, mas conseguindo também realizar a abertura capilar destes fios, tá? Então, no shampoozinho que vocês forem utilizar aí no pump, opte por shampoos com pH entre 7, 7,5 e 8, tá? Onde ele vai conseguir realizar a abertura capilar desse fio, que é o momento em que o fio natural da sua cliente, imaginem comigo, ele está cheio de buraquinhos, tá? Cheio de buraquinhos. Aí, no momento em que esse fio está cheio de buraquinhos, sem prejudicar a estrutura dele, sem causar nenhuma quebra, sem afinar esse fio, você virá com a extensão de cílios aqui, mergulhada no nosso adesivo, da nossa cola cianoacrylátero. No momento em que ela se depositar, acoplar sobre esse fio natural da sua cliente, o adesivo vai estar entrando dentro desses buraquinhos, tendo uma maior aderência e resistência, tá bem? Então, é muito importante a gente conseguir fazer a higienização com produtos específicos para extensão de cílios. Para as meninas que utilizam o Johnson, ele é sim um produto bom, tá? Para se utilizar, então, o indicado, você realizou a higienização, enxágua ali de 3 a 4 vezes, tire bastante o shampoo, porque ele ainda deixa resíduos, tá bem? Mas para quem pode optar por outros materiais, eu indico shampoos e higienizadores específicos para extensão de cílios, tá?
porque eles são, sim, profissionais, onde a gente consegue estar tirando qualquer tipo de oleosidade e abrindo essa cutícula corretamente, sem causar nenhum dano, tá bem? Mas não é só isso, extensionista. Se fosse, né, só, mas não é. A gente tem também um passo muito importante, que é o isolamento. Ana, o isolamento, eu realizando ele da forma correta, ele vai evitar a falsa colagem nos meus procedimentos? Sim, tá? É um dos passos muito importantes. Imaginem comigo vocês realizarem a acoplagem de um fio, tá? Sendo que há um fio baby, um fio na fase anágena bem próximo a ele, tá? Dessa forma que vai se encontrar. Se você vier com a extensão de cílios para acoplar sobre esse fio e por algum acaso esse fio baby se encostar, ele cruzar, ele entrar na frente deste fio ou ficar atrás desse fio, o que vai acontecer? Ele vai atrapalhar na nossa acoplagem, tá? Por quê? Porque ele foi mal isolado. Então, se você tivesse o isolado corretamente, você conseguiria trabalhar com esse fio normalmente. Mas como não se houve o isolamento correto, você não tem uma visão boa, tá? Uma visão total desse fio natural, você vai, sim, realizar uma falsa acoplagem, um mau direcionamento, onde que nossos fios das extensões de cílios são totalmente agredidos e tem uma grande chance de conter a falsa colagem, tá? Onde, sim, no momento deles acoplar sobre essa haste aqui, ele não vai estar bem acoplado e também está direcionado, então ele pode estar mais à lateral desse fio natural, tá? E é onde ele vai se soltar com grande facilidade também. Imagina sua cliente vindo com a escovinha para poder higienizar, para poder pentear. O que pode estar ocorrendo aqui nesse fio da extensão de cílios, tá? Então, é muito importante também a nossa parte de isolamento, ter clareza, tá? Conseguir separar e visualizar o fio inteiro, desde a raiz até a ponta desse fio, antes de realizar a acoplagem, tá? Então, sendo o fio da fase anágena, fase telógena, o isole corretamente, veja se ele está saudável para receber a extensão de cílios e pode realizar a aplicação sem medo, tá? Que você já está evitando essa falsa colagem. Mas não é somente o isolamento também, tá? Um dos pontos muito importantes aqui também é a acoplagem. Como eu disse, se você fazer uma acoplagem bem feita, com um adesivo mais barato, com um adesivo inferior, você consegue alcançar duração. Se você realizar uma acoplagem mal feita, com um adesivo mais caro, que se tenha da extensão de cílios, você não consegue duração, tá? Então, como eu disse, do isolamento, a acoplagem é muito semelhante. Você tem que focar em ter a maior área de fixação aí no procedimento da extensão de cílios, tá bem? Claro, varia-se muito da técnica utilizada, do procedimento que você vai estar realizando, mas o indicado é a maior área de fixação. Então, pensa comigo, vamos citar o volume brasileiro. É um fio Y, né, com duas pontas duplas. Se você realizar a acoplagem dele somente sobre a base desse fio, bem próximo à raiz desse fio, olha o tanto de fio que eu vou deixar para trás, tá? Essa quantidade enorme de fio natural que eu poderia estar acoplando, tendo uma área de aderência, uma área para se trabalhar maior, para ele poder fixar, tá? Eu não vou conseguir aqui nesse momento. E se também eu estiver acoplando dessa forma, deixando a base levantadinha, nesse momento eu também não conseguirei ter a aderência, pois ainda se permanece uma parte do fio sem acoplagem, sem aderir ao fio natural da cliente, tá? Então, por qualquer motivo que for, no momento do seu cliente lavar, higienizar, pentear, coçar, ele não vai ter resistência, ele vai se liberar com facilidade, tá bem? Agora, se você seguir o nosso passo a passo MDA da acoplagem, que é desde o mergulho do fio na nossa pedrinha jade, no anel descartável, onde não vai ter excesso de cola, onde o fio não vai ter peso de adesivo, nesse momento, você conseguindo fazer o mergulho dele na cola, por exemplo, tá aqui uma pedrinha jade, eu realizo esse mergulho aqui na cola, retiro o fio sem nenhum excesso de cola, sem nenhuma quantidade e peso de adesivo, tá bem? E eu realizo o nosso deslize, lembra? Primeiro passo, o mergulho, depois o deslize, que é o momento de eu trazer esse adesivo mecanicamente para dentro desse fio natural da minha cliente. Então, como que ele está bem higienizado,
com vários buraquinhos. Quando eu venho deslizando sobre o fio natural, eu vou fazer com que o adesivo entre dentro dessas camadas desse fio, tá? Então, eu venho depositando esse adesivo dentro dessa camada e depois faço o passo do abraçamento, onde eu faço essa fricção aqui, tá? É o momento em que o adesivo, que vai estar sobre o fio da extensão de cílios, ele vai começar a escorrer pelas laterais. Imagine comigo um papel filme sendo enrolado sobre o fio natural e o fio artificial da sua cliente. É semelhante isso, tá? Você vai estar fazendo esse movimento onde qualquer quantidade de adesivo que se tenha vá mais para as laterais, abraçando esse fio, tá bem? Então, nesse momento, com o passo a passo da acoplagem, feito em fios separados isoladamente e também bem higienizados, você já está evitando a falsa colagem, já está evitando esse problema de duração, de retenção aí nos seus procedimentos. Mas não é somente esse um dos problemas que a gente tem ainda aqui na extensão de cílios. Temos vários outros que podem causar a falsa colagem, causar um procedimento que não vai ter duração, que não vai ter retenção. E um dos outros pontos muito importantes, extensionista, não é somente esses que eu te apresentei, mas também é conhecer o seu adesivo, conhecer o seu material, tá? Ana, mas o que você me diz? Porque eu já pesquisei bastante, assisto vários vídeos, mas eu tenho dificuldade nessa parte de compra de produtos, compra de materiais. Bom, vou dar uma dica para você que está com problemas com o seu adesivo. Realiza-se todos esses passos a passos aqui que eu te apresentei da falsa colagem, mas mesmo assim não está tendo duração nos seus procedimentos. O adesivo que você compra, você acha ser um incorreto. Antes de você adquirir seu próximo adesivo, sua próxima cola de extensão de cílios, compre um higrômetro, tá? Eu deveria até pegar do meu aqui, mas é um higrômetro pequenininho mesmo. Ele vai medir a temperatura e a umidade. Você vai fazer dessa forma. Durante 3 dias, em 3 horários diferentes. Por exemplo, pela parte da manhã, 9 horas, você vai ligar o seu higrômetro, vai anotar a umidade e a temperatura. No mesmo dia, na parte da tarde, 3 horas da tarde, anota a temperatura e a umidade. De noite, 8 horas da noite, temperatura e umidade. E assim durante 3 dias, tá? Você vai ter essas informações. O que você deve fazer com essas informações, extensionista? Após você ter anotado, você vai tirar a média de temperatura e umidade, tá? Então, você vai somar tudo isso e vai dividir por 3, tá? Então, você vai somar todas as temperaturas. Não soma a temperatura e umidade junto, soma as temperaturas individualmente, vai dar um valor, você divide por 3. E depois, por 3 não, né? Você vai dividir por 9, porque foram 9 somas durante 3 dias. Então, vamos dizer que você conseguiu somar ali 4 horários. Você vai somar esses 4 horários e dividir por 4. Então, é um momento de média. Você vai tirar a média entre esses 3 dias, tá? Então, vamos dizer que você descobriu que a média da temperatura na sua sala aí, hoje, é de 27 graus, tá bem? Sendo de manhã, de tarde, de noite, mais ou menos 27 graus. E a umidade é de 60%, tá? Por exemplo, o que você vai fazer com essa informação que você conseguiu colher da sua sala, do seu local de trabalho hoje? Em qualquer marca de adesivo que você for adquirir, qualquer valor que você for adquirir desse produto, dessa cola, desse adesivo, você vai verificar na fabricação, com o fornecedor, com o distribuidor, qual é a temperatura e a umidade que ele se trabalha, tá bem? Então, vamos dizer que esse adesivo que você está olhando hoje para colocar no carrinho, para fechar a compra, comprar ali na loja física que você tem na sua cidade, você verifica, assim, a umidade e a temperatura que ele trabalha, se vai bater com a da sua sala, tá? Então, vamos dizer que o adesivo que você encontrou aí na internet, por exemplo, a temperatura em média extensionista de 25 até 26 graus. Só que tem um problema, a sua temperatura é 27, tá? Vamos dizer que a umidade que esse adesivo se trabalha é até de 40%. Só que a sua umidade da sua sala é de 60%. Então, a gente tem esse probleminha, onde as informações dadas entre a sua sala e o adesivo não são as mesmas coisas, tá? Não é indicado, tá bem? Elas não se batem, tá bem? Então, você deve sim estar adquirindo outro adesivo. Então, por exemplo, o outro adesivo, ele trabalha-se com a umidade até 30 graus,
a temperatura até 30 graus, então a sua tá em média 27, tá bem, né? E a umidade chega até 80, 70%. A sua em média tá 60. Então você vai conseguir alcançar a duração, você vai conseguir alcançar a retenção com esse adesivo, com esse frasco de adesivo, essa qualidade e excelência que está sendo descrita por esse material. Então, se o adesivo informa para você que você vai alcançar aderência, resistência de até 4 semanas, 6 semanas, você consegue estar alcançando, opa, quase derrubei, você consegue estar alcançando essa duração e essa resistência dentro dessa umidade e dessa temperatura, tá? Totalmente diferente se você adquirir outro material, outro produto que não se tem essas informações, elas não estão se batendo, tá? E não é somente isso, a gente conseguir reconhecer a umidade e a temperatura. A gente sabe que o adesivo, ele vai reagir conforme essas duas informações importantes aqui da nossa cola, do nosso produto, do nosso material, tá? Então, você reconhecer isso também e adquirir materiais específicos para sua região, específicos para a sua sala, vai evitar com que você tenha a falsa colagem, tá? Um outro ponto muito importante. Ana, eu já ouvi falar que devo ter 2 adesivos para se trabalhar? Bom, sim e não. Quando você tem segurança sobre o seu trabalho hoje, o seu procedimento, você sabe que a umidade, a temperatura, elas seguem médias, tá? Médias em não conseguirem se deslocar, terem mudanças repentinas, você não precisa ter vários adesivos para se trabalhar, tá? Agora sim, quando a sua região ela tem várias oscilações em temperaturas e umidades, é indicado você ter mais materiais, mais adesivos, tá? Um adesivo para se trabalhar em dias mais secos, em dias mais frios, e adesivos para se trabalhar em dias mais quentes e mais úmidos, tá? Porque a gente sabe que em dias mais úmidos, o nosso adesivo, a nossa cola, ela vai secar mais rápido, cerca de 1 até meio segundo, onde você tem chance de ter falsa colagem. Se você não tem costume de se trabalhar com adesivo com agilidade, adesivo que seca-se muito rápido, então, no momento de você realizar a acoplagem, ele já secou, ele não tá querendo colar mais, tá? Por conta da umidade e da temperatura que está muito alta. Já se você for trabalhar com um adesivo em um dia que a umidade está mais baixa, a temperatura mais baixa, ele vai tardar a realizar essa secagem, que é o momento em que você vai colocar, depositar o fio da extensão de cílios e ele não quer colar, por quê? Porque não deu tempo dele aderir. Após de 1, 2, 3 segundos aí que ele vai começar a realizar a sua aderência, que ele vai começar a colar no fio natural da cliente, então vai te atrasar em procedimento. Então, você tem que verificar, assim, sempre a temperatura, conhecer com o higrômetro, tá? Se ela oscila bastante e, sim, como profissional classificar se você tem apenas um adesivo, que dá para se trabalhar em várias unidades de temperaturas, ou não, se você consegue selecionar de 2 a 3 adesivos, tá bem? E, Ana, tá bem, já entendi sobre a higienização, sobre a finalização, mas eu tô com um único probleminha aqui. Eu vejo que as extensionistas não estão conseguindo entregarem à sua cliente todos os cuidados home care. Como assim, Ana, os cuidados home care? A sua cliente, para você conseguir ter duração, conseguir ter retenção, evitar a falsa colagem no procedimento, a sua cliente também deve cuidar desses fios em casa, tá? Então, pensa comigo, a cliente que não cuida desses fios, ela não consegue garantir uma higienização, a remoção de oleosidade, a remoção ali de impurezas, de maquiagem, de sombra, rímel, o que acontece? Ela não vai conseguir ter resistência, não vai conseguir ter aderência sobre o seu procedimento, porque esse fio, ele vai ter, além da presença da extensão de cílios, ele vai ter camadas de sujeiras, camadas de impurezas, onde vai impedir que essa resistência desse fio, dessa extensão de cílios, permaneça por muito tempo, tá? Então, toda essa sujeira, essa oleosidade vai estar reagindo com esse fio, onde ele vai sim ter uma queda precoce, ele vai se soltar muito rápido, muito fácil, tá bem? Então, o indicado é você trazer cuidados para sua cliente. Cuidados simples, tá, extensionista? Os cuidados que nós já sabemos. Olha, evite banho em água quente, foi na piscina, passe uma água mineral por cima dos cílios, tá bem? Por conta do cloro presente nas piscinas. Higienize os fios 3 vezes ao dia, manhã, almoço e à noite também. Qualquer outro cuidado que você tenha aí com a sua cliente, passe para ela, porque muitas das vezes nós profissionais
É uma coisa que a gente já tem de cor salteado, tá? Mas a cliente talvez não saiba disso, tá? Então é muito importante a gente trazer esses pontos também para a cliente. Agora, como bônus para você que ficou até o final, eu tenho sim um segredinho, que você pode fazer na finalização ali em 15 minutinhos, que vai evitar a falsa colagem. É a revisão individual de cada fio. Como assim é na revisão individual de cada fio? Após a gente terminar o procedimento da extensão de cílios, você vai sim manter o pad ali sobre o rosto da sua cliente, para você ter uma visão melhor dos fios da extensão de cílios. Você vai isolar fio por fio, preste atenção, fio por fio, você vai isolar eles e verificar se eles têm stickers, onde eles estão um colado ao outro, se eles estão bem acoplados, tá? Estão com a sua base totalmente encostada sobre a superfície do fio natural da cliente e não a base levantada e nem a ponta levantada também, tá? Eu quero ele bem aderido, nada de mau direcionamento, onde eles ficam cruzados, tá? Eu quero ele bem acoplado e direcionado também aqui nos fios. E tamanho, se eles estão respeitando o mapeamento, tá bem? Se eles estão respeitando a numeração de cada quadrante aqui presente na extensão de cílios. Nesse momento, você realizando essa revisão fio por fio, para as iniciantes, podem separar 15 minutos, eu tô falando em relógio, tá? Aí, para os olhos da sua cliente, você vai realizar isso em toda a extensão de cílios. Os fios que estiverem mal acoplados, os fios que estiverem mal direcionados, você pode remover e aplicar novamente sem medo, tá? É o momento em que você vai estar como profissional entregando um serviço de qualidade, você vai estar revisando todo o seu trabalho. E sim, você como profissional vai garantir duração, vai garantir retenção pelo seu serviço, tá? Então, após é o cuidado que o seu cliente deve fazer em casa para alcançar essa duração, para alcançar essa retenção, tá bem? Ana, mas eu uso ou não acelerador de secagem aqui na finalização? Eu utilizo, eu gosto do acelerador de secagem, porque ele evita que o olho da minha cliente fique com ardências daqui 20, 24 horas, tá? Eu consigo entregar a ela procedimentos que após 2 horas ela já pode lavar normal, higienizar normal. Então é legal, é um diferencial que você pode estar entregando para sua cliente também. Além das extensões de cílios não precisar de agentes externos para conseguir realizar essa polimerização dos fios, tá? Então, ela não vai precisar receber a umidade externa, chuvisco externo, calor externo para conseguir realizar essa polimerização. Somente com a presença do finalizador, do acelerador de secagem que você trouxe aqui, ele já vai realizar essa secagem, evitando quedas precoces, tá bem?